Olá, tudo bem com você? Vamos lá recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, essa semana somente pelas Escrituras, ou sola Escritura. Lição muito boa, eu vou repetir aqui. Como interpretar as Escrituras, realmente um tema muito importante, eu tenho dito aqui, repito, num momento muito especial, em que as pessoas estão se voltando para entender a Palavra de Deus, como é importante nós sabermos realmente estudar e ensinar adequadamente a Bíblia Sagrada. Eu quero aproveitar para fazer aqui umas propagandas antes de iniciarmos diretamente aqui a recapitulação da lição. A primeira é de que, você já sabe, mas não custa repetir, o meu sobrinho Eliel, lá de Criciúma, Santa Catarina, tem feito também resumos da lição dos adolescentes e tem postado lá no canal dele no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa conhecer esse trabalho e, se tiver filhos adolescentes, quem sabe recomendar que eles assistam também esse material e apoiem também essa iniciativa de adolescente para adolescente, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer esse trabalho do meu sobrinho Eliel. Outra coisa, eu tenho postado aqui no meu canal, vídeos de uma série que eu chamei de A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo. O que motivou a produção dessa série foi algo bem legal. Uma professora universitária me procurou perguntando se eu conhecia algum material, algum tipo de vídeo sobre profecias voltado para um público acadêmico formado por ateus, agnósticos, porque professores, colegas de trabalho dela, foram procurá-la para saber se ela tinha algum material sobre profecias bíblicas. Por quê? Porque o momento que estamos vivendo, com pandemia, com rumores de guerra, com terremotos, com tanta coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, com certeza tem despertado a sensibilidade de muita gente, inclusive ateus, que querem conhecer a Bíblia. Então eu me propus gravar uma série de 11 vídeos, já estou no 9º vídeo, explicando aí brevemente, com vídeos curtos, né? Tendo a participação aí de amigos como o Dr. Rodrigo Silva, Dr. Vanderlei Dornelles, a Marina Garner, lá dos Estados Unidos, o pastor Sérgio Santelli, que são grandes estudiosos da Bíblia, de profecias, eles participam também nessa série, e aí estou oferecendo então esse material para você também, um material que eu acho que vai ser útil também nos seus estudos e para você compartilhar com amigos que queiram conhecer melhor as profecias bíblicas. Além disso, tenho também produzido já faz algum tempo uma série de estudos bíblicos em texto e em vídeo. Aqui no meu blog outraleitura.com.br tem um botãozinho lá no menu superior, curso bíblico. Você clica ali e tem 20 e poucas lições com perguntas e respostas e comentários. Eu preparei isso para tornar bem simples as doutrinas bíblicas para uma pessoa que, quem sabe, esteja conhecendo pela primeira vez a Bíblia Sagrada. E além desse material em texto, eu estou também produzindo uma série em vídeo com estudos bíblicos, com aí 20 e poucos minutos cada vídeo. Eu creio que seja um material também bastante interessante para você compartilhar, especialmente nesse momento que, eu repito, as pessoas estão mais sensíveis, mais receptivas para conhecer a Palavra de Deus, tá bom? Também quero te convidar a se inscrever no meu canal, a acionar o sininho aí na sua página, no meu canal, para que você possa receber os avisos de novas postagens de vídeos e também, se apreciar esse material, compartilhar, curtir também. Isso ajuda bastante, né? Com certeza, quem mantém canais no YouTube, tá bom? Vamos lá? Somente pelas Escrituras, o sola Escritura. O verso para memorizar dessa semana diz assim, ele está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Interessante, né? Ela é comparada a uma espada aqui. E a palavra de Deus é aquela que realmente nos ajuda a discernir, inclusive, a nossa própria natureza. A Bíblia nos revela, nos mostra, ela mostra quem nós somos. Portanto, a utilidade dela realmente é incomparável, é imensurável. Na lição de sábado aqui já começa dizendo assim, eu, como tenho feito nesses vídeos, apenas destaco alguns pontos, eu parto do pressuposto de que você já estudou a lição e, portanto, aqui estamos apenas relembrando alguns pontos principais, alguns insights mais interessantes que nos ocorreram ao estudar a lição desta semana. Somente as Escrituras são a autoridade final quando assuntos de fé
e doutrina estão em discussão. Os reformadores protestantes enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, que levava a sério o significado gramatical e literal do texto bíblico. Sendo protestantes, nós, adventistas, devemos manter a Bíblia como autoridade doutrinal suprema. Então isso é importante que fique muito claro, tanto se você for adventista ou não, de que nós, adventistas, temos a Bíblia como nossa suprema regra de fé e prática. Ela está acima de qualquer outro livro no que diz respeito à vida cristã, a doutrinas. Todas as doutrinas bíblicas adventistas são extraídas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e não de qualquer outro livro. Então isso é importante realmente que fique bem claro. Domingo, o título é As Escrituras como Norma Dominante. E diz aqui que outras fontes, como a experiência religiosa, a razão humana que vimos semana passada, né, ou a tradição, não são subservientes à Bíblia, ou seja, estão abaixo da Bíblia. A Igreja Católica, por exemplo, coloca a tradição acima da Bíblia, ou melhor, coloca o magistério da Igreja, a Igreja acima da Bíblia. Eles entendem que, como a Bíblia ela vem da Igreja, a Igreja tem poder sobre a Bíblia, a Igreja está acima dela. A Igreja pode, inclusive, se for o caso, mudar certas coisas, mudar a compreensão daquilo que está nas Escrituras, porque está acima delas. Para os protestantes, a coisa se inverte. Na verdade, a Igreja é subordinada à Bíblia. A Igreja só existe porque existe a Bíblia que normatiza aquilo que a Igreja deve fazer, como a Igreja deve ser. A Bíblia, portanto, está acima da Igreja, e não o contrário. Então essa visão, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Essa compreensão católica e protestante, que são diferentes, elas são resumidamente isso aí. A Igreja ou a Bíblia? Quem está acima em termos de doutrina, de normas, de conduta, de fé, enfim. A Bíblia, claro, deve estar acima, né? A primeira pergunta aqui, pedia que nós lêssemos 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 6, especialmente o verso 6, em que Paulo diz que nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Olha que interessante esse texto, né? Claro que existem áreas importantes como a arqueologia, a história, a geografia, que ajudam a lançar luz sobre, quem sabe, o contexto histórico da Bíblia, sobre costumes, né, dos hebreus, já que o pano de fundo da Bíblia é o povo judeu, a história, né, dos judeus, e especialmente naquela região lá da Palestina. Então, é importante, sim, a gente estudar história, geografia e arqueologia, que é uma ferramenta muito importante também para compreender vários aspectos da Bíblia. Mas essas ciências também, essas áreas científicas, devem estar subordinadas à Bíblia. Existem ferramentas muito úteis para compreender a palavra de Deus. Eu tenho aqui, por exemplo, nessa pilha de livros aqui, ó, uma concordância analítica. Tenho aqui um dos volumes do Comentário Bíblico Adventista, um material muito bom. Eu tenho aqui na minha estante os 9 volumes. Eu recomendo que você tenha essa coleção na sua casa. Ela é produzida pela Casa Publicadora Brasileira, de Gênesis a Apocalipse, né? Cada volume aí comentando alguns livros da Bíblia, e um material tremendo para você ter uma compreensão mais expandida a respeito do texto sagrado, da Bíblia Sagrada. Tem aqui algumas Bíblias temáticas, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre elas. Ou seja, existem ferramentas muito boas, muito úteis para a gente compreender a Bíblia. Mas uma coisa é preciso deixar claro, a Bíblia está acima de tudo isso. Nada substitui o estudo direto da Bíblia. Você abrir a palavra de Deus com oração para tentar entender realmente a mensagem de Deus que está ali e levando em conta aqui o conselho de Paulo, não ultrapassar o que está escrito. Não ficar interpretando, dando a sua ideia a respeito do texto. Procure descobrir o que o profeta, o que o autor quis dizer com o que escreveu. Procure extrair da Bíblia mesma aquilo que ela quer dizer e não da sua mente aplicando seus pensamentos àquilo que a Bíblia diz, tentando então, ou então pior ainda, né? Tentar reunir textos, versos isolados para tentar fundamentar uma ideia, um pensamento a priorístico que você já tinha. Isso não é estudo bíblico, isso é manipulação talvez até, isso é muito perigoso. Nós temos que permitir que a Bíblia fale, entender o que o texto quer dizer, o que ele quis dizer naquele tempo e os valores, princípios que estão ali por trás daqueles textos, porque a Bíblia ela é eterna, né? Ela vale para todas as culturas e tempos, então extrair do texto os princípios que valem para nós ainda hoje, no século XXI, que se aplicam a nós. Então realmente é muito importante
entender esse ponto de que a Bíblia é a norma dominante. Ela está acima de qualquer ferramenta, de qualquer outro texto, e nós precisamos realmente compreender o que os autores querem dizer com o que disseram, com o que escreveram. Na interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem prioridade sobre todos os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. Outros pontos de vista devem ser avaliados cuidadosamente da perspectiva das Escrituras como um todo. Não devemos ultrapassar nem contrariar o que está escrito na Bíblia. Uma boa advertência aqui para a gente na lição de domingo. Na segunda-feira, fala sobre a unidade das Escrituras. Imagine você se eu pedisse para você que está acompanhando este vídeo, digamos que tivéssemos aqui 100 pessoas numa classe, né, numa unidade de escola sabatina, e eu pedisse para que cada uma escrevesse uma redação, um texto, um artigo, falando sobre, digamos, o amor. O que você acha que aconteceria? Seriam artigos parecidos? Seriam textos uniformes, né? Haveria concordância entre eles? Dificilmente, né? Porque o ser humano tende a variar realmente em termos de opinião, de posições, enfim. Mesmo levando em conta que seriam 100 pessoas vivendo no mesmo país, talvez com uma idade bem próxima, uma cultura semelhante. Agora imagine 40 autores diferentes, vivendo em épocas diferentes, em contextos culturais diferentes, pessoas que não se conheceram, muitas delas, de formação totalmente diferente. Por exemplo, Salomão, um rei culto, uma das pessoas mais sábias, segundo a Bíblia, mais sábia que já pisou sobre a terra, e Pedro, João, que foram pescadores. Inclusive, a gente comparando, por exemplo, o texto de Lucas, que era médico, com o de João, você percebe diferenças ali marcantes, né? O texto de João tem até errinhos, né, gramaticais ali no grego, no original, porque era uma pessoa simples, realmente, uma pessoa sem instrução formal. No entanto, a coisa maravilhosa é perceber que há uma harmonia perfeita entre todos esses 40 autores. O texto não há variações em termos doutrinários, conceituais. De Moisés, que escreveu o Pentateuco, até João no Apocalipse, a gente percebe uma linha, né? uma coerência interna nas Escrituras. E isso realmente é uma coisa fantástica, né? Veja o que diz aqui, ó. Somente com base em sua unidade interna derivada de sua inspiração divina, porque isso é uma evidência, sim, de que há um autor por trás dos autores, né? O Espírito Santo, conduzindo o processo de escrita, as Escrituras podem funcionar como seu próprio intérprete. Isso é muito importante. Se as Escrituras não tivessem uma unidade abrangente em seus ensinamentos, não poderíamos chegar a uma harmonia na doutrina sobre nenhum assunto. Sem a unidade da Bíblia, a Igreja não teria meios para distinguir a verdade do erro e repudiar a heresia. Não teria base para aplicar medidas disciplinares nem corrigir desvios da verdade de Deus. As Escrituras perderiam seu poder de convencimento e libertação. Veja, eu tenho mostrado nessa série sobre profecias como é importante a gente, por exemplo, fazer paralelos entre Daniel e Apocalipse. Em Daniel há profecias muito simples, muito autoexplicativas, até como Daniel 2, por exemplo. E ela fornece a base para outras profecias mais complexas. Então, ao perceber esse paralelismo, a gente pode estudar Apocalipse à luz de Daniel, por exemplo. E isso é permitir que a Bíblia se interprete a si mesma. Não é agora o leitor usando ali um texto, quem sabe até fora de seu contexto, e dando a sua interpretação. Isso é perigoso. E é justamente por causa disso que existem milhares de igrejas hoje em dia e milhares de pontos de vista sobre textos bíblicos. Se nós permitíssemos que a Bíblia interpretasse a si mesma, com certeza esse problema não haveria. Não haveria tanta variação em termos de opiniões, doutrinas, posicionamentos religiosos, né? Os escritores da Bíblia consideravam as Escrituras um todo coerente, inseparável, no qual os princípios, os principais temas são desenvolvidos. Não há discordância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento não contém um novo evangelho, nem uma nova religião. O Antigo Testamento é expandido no Novo Testamento, que se fundamenta no Antigo Testamento. Sendo assim, os dois testamentos têm uma relação recíproca, na qual
ambos esclarecem um ao outro. Uma ideia totalmente equivocada que existe por aí é de que o Novo Testamento teria superado o Antigo, de que o Antigo é o tempo da lei e o Novo é da graça, de que o Deus do Antigo é tirano, castigador, punitivo e o do Novo Testamento é um Deus bondoso, perdoador, misericordioso. Nada mais falso. Veja só, por exemplo, o mesmo Deus que destrói a ímpia cidade de Sodoma no Antigo Testamento é o Deus que poupa a prostituta Raabe lá no Antigo Testamento também. O mesmo Deus que no Novo Testamento perdoa a mulher pega em adultério é o Deus que não tolera a mentira, a blasfêmia de Ananias e Safira. É o Deus que no fim da história vai realmente destruir o pecado e os pecadores que se agarrarem ao pecado. Então é o mesmo Deus no Antigo e Novo Testamento. O mesmo evangelho da graça no Novo Testamento é o evangelho no Antigo Testamento prefigurado nos cordeiros que morriam no santuário pelos pecadores arrependidos. O mesmo Deus de graça do Novo Testamento é o Deus da graça do Antigo Testamento. É o Deus que oferece peles de cordeiro para cobrir a nudez espiritual de Adão e Eva. Isso é graça. Nós encontramos essa aliança de Deus em toda a Bíblia, baseada na graça. Portanto, não há um evangelho de lei e um evangelho de graça, não há uma dicotomia, uma separação entre Antigo e Novo Testamento. Há uma continuidade. O Novo Testamento é o Antigo Testamento expandido, como diz aqui a lição. Então, por isso nós adventistas cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse. Eu não tenho o direito de escolher uma parte que eu considere mais ou menos inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, disse o apóstolo Paulo. E nós cremos nisso, né? A unidade da Bíblia é realmente algo maravilhoso. Terça-feira, a clareza das Escrituras. Tantas vezes, né, Jesus disse assim, examinais, ou nunca ledes o que está escrito, ou errais não conhecendo as Escrituras, né? Jesus, ele autenticou o Antigo Testamento ao dizer isso e também deixou claro que a Bíblia é muito clara, que ela serve como realmente uma espada, né, capaz de discernir entre a verdade e o erro, de clarear nossos pensamentos, de nos mostrar o caminho certo. Então, nós entendemos que a Bíblia, ela tem sim alguns textos que são mais complicados, que exigem mais estudo aprofundado, mas também tem verdades que são tão simples que até as crianças entendem. Ela foi dada para que nós pudéssemos compreendê-la. Não é um livro misterioso, um livro místico que você tem que entender o que está por trás do texto, né? Uma simbologia, não tem nada disso. A Bíblia é um livro que foi dado para ser compreendido desde a sua origem. Por isso que a narrativa da criação, por exemplo, é muito simples. Não envolve ali física quântica, conceitos avançados de biologia e física, nem poderia, porque Deus queria que ela fosse compreendida desde o princípio, de uma forma bem simples em sua linguagem. Então, nós temos que crer e entender, e ao estudar perceber que realmente as Escrituras são claras para aqueles que a estudam com oração, ok? Alguns trechos aqui da lição de terça-feira. Seus ensinamentos fundamentais podem ser compreendidos por todos os cristãos. Eu lembro, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos. Eu não sei se já falei isso aqui nessas recapitulações, mas a Bíblia, ela será entendida por aqueles que se dispõem a servir e a obedecer o que está escrito. Não será entendida, pode ser um PhD em não sei quantas áreas, mas se ele se aproximar da Bíblia com arrogância, querendo criticá-la apenas, debochar da sua mensagem, achando que vai compreender, não terá ajuda para isso. Agora, a pessoa mais humilde, que se aproximar da Bíblia com oração, com humildade, na condição de servo, a garantia é de que ela vai entender, porque a revelação é para ela. Então, tudo depende da atitude e depende também do nosso reconhecimento de que precisamos de um guia, o Espírito Santo, nesse processo de estudo. As Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada. Olha que interessante, outro conceito importante ao estudarmos a Bíblia. A menos que percebamos ali, como é o caso em profecias apocalípticas, por exemplo, uma linguagem figurada, metafórica, nós temos que tomá-la no sentido literal. Não podemos ficar espiritualizando textos que são claramente literais. Não podemos ficar mistificando textos que são muito claros. Então, um princípio muito útil ao estudarmos a Bíblia é: o texto é literal, até que se prove o contrário, e não o contrário, né? Muito bem, lição de quarta-feira. As Escrituras interpretam as Escrituras. E aqui
O texto para nós lermos na Bíblia é aquele de Lucas 24, versos 27, 44 e 45. Eu gosto muito dessa passagem, eu até postei recentemente no meu canal, vou postar aqui no meu canal um sermão que eu fiz sobre esse texto aqui, dos discípulos de Emaús. E eu acho muito interessante porque quando Jesus ele vai ensinar a Bíblia, vai reensinar a Bíblia para aqueles discípulos, para falar sobre a sua missão na Terra, que ele precisava ter morrido mesmo e ressuscitaria para redimir a humanidade, é dito ali por Lucas que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicava para aqueles discípulos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus usou apenas a Bíblia. Nós nunca vemos Jesus usando, por exemplo, o Midrash, o Talmud, livros de tradição religiosa dos judeus, não é? Livros de ensinamentos religiosos dos judeus. Jesus nunca usou esse tipo de literatura. Ele usava a Escritura para explicar a Escritura. Usava textos mais simples para explicar textos mais complicados. E é assim que temos que fazer também. Deixar que a Bíblia interprete a si mesma. Sabe, quando nós não entendemos um verso da Bíblia, vale a pena, por exemplo, inicialmente, ler os versos anteriores e posteriores para ver o contexto. Se não bastar, leia o capítulo todo. Se ainda assim não estiver muito claro, leia os capítulos anterior e posterior. Se precisar, leia o livro inteiro. E, se for o caso, leia a Bíblia toda. Na verdade, a melhor coisa que podemos fazer é ler toda a Bíblia, de capa a capa, sempre. Todos os anos, quem sabe fazer um ano bíblico, né? Ler, eu tenho o hábito de toda manhã ler a Bíblia, à noite também. Então, essa leitura vai nos dando uma familiaridade com o todo da obra. Nós vamos entendendo o que a Bíblia fala sobre vários temas, não é? De tal forma que quando nós nos deparamos com alguns versos mais enigmáticos, digamos assim, mais complicados um pouco mais confusos, né? Até Pedro dizia que Paulo escreveu de um modo complicado, que alguns indoutos torciam, né? Então tem isso também, as pessoas torcem alguns textos, né? E deixam de fazer esse tipo de leitura comparativa. Então, nos familiarizarmos com a Bíblia é um recurso tremendamente útil para entendermos as doutrinas que ela ensina, as normas, enfim, os conceitos que estão ali expressos, né? Não se prenda a versículos isolados, isso é um perigo. Aquele tipo de leitura meio mística, né, de vou ver o que Deus vai dizer para mim hoje, e abre em qualquer lugar e tenta aí descobrir o que Deus quer dizer para ele. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar com as pessoas desse jeito. Deus tem muitas maneiras de falar com as pessoas, mas esse não é o método adequado para estudar a Bíblia, não. O método adequado é esse que eu acabei de descrever. Leia, busque o contexto, compare versões com versões. Então, nesse momento, eu vou falar, por exemplo, aqui de algumas ferramentas, né? Repito, aqui tem a concordância bíblica, tem um comentário bíblico, né? Tem dicionários bíblicos, bíblias em versões diferentes. Por exemplo, a minha preferida é essa aqui, né? A Bíblia de Estudo Andrews, da CPB. Eu gosto dela porque os comentários são breves, mas são bastante claros e confiáveis. E o texto é da Almeida Revista Atualizada, segunda edição, um texto também bastante confiável. Gosto da Bíblia de Jerusalém também, que está aqui em cima, né? Um texto, é uma Bíblia católica, claro que deixando de lado aí os apócrifos, né? Que são livros que foram acrescentados posteriormente, mas se nos prendermos só aos 66 livros do cânon da Bíblia hebraica e Novo Testamento, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução bem interessante, bem confiável, né? Eu tenho aqui também uma Bíblia palavra-chave, né? Você lê o texto e pega ali palavras-chave no grego e no hebraico para poder compreender o sentido delas na língua original. E essa é a Almeida Revista e Corrigida, também uma versão interessante. Tem aqui a Bíblia arqueológica, com notas arqueológicas para entender o contexto cultural dos textos, né, quando forem escritos. E a versão dessa aqui é a nova versão internacional, uma versão mais moderna, mais contemporânea, boa para uma leitura devocional, para uma leitura inspiracional, né? Enfim, há várias traduções, versões, e vale a pena você ter algumas delas, não precisa ter tudo isso aqui, né? Mas ter algumas delas para você poder comparar, para você, de repente, se um texto não ficou muito claro numa versão, você pode buscar o mesmo texto noutra versão, noutra tradução, comparar e chegar a uma compreensão mais apropriada, né? Claro que o ideal mesmo seria que nós pudéssemos todos ler os textos originais. Eu tenho aqui, o Antigo Testamento hebraico-português, interlinear. Então você tem ali o texto em português e na linha ali próxima você tem o texto em hebraico para poder comparar as palavras. Então ler o hebraico e o grego seria realmente o ideal para todos, para poder compreender o texto em seu sentido original,
porque em toda tradução se perde alguma coisinha, né? Mas nós cremos também que Deus guiou os tradutores, né, na sua maioria pelo menos, para nos oferecer traduções minimamente aceitáveis, boas, para que nós possamos compreender um pouco aí do sentido do texto original. Agora, essa questão de comparar texto com texto é muito útil, especialmente quando nós não temos à disposição realmente o conhecimento das línguas originais. Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Lucas, né, tem aquele famoso texto que diz assim, Jesus está ali ladeado por 2 ladrões, você conhece a história, um deles então pede clemência, pede perdão, lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. E Jesus responde, tu estarás comigo no paraíso. Algumas versões trazem assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Só que é bom saber que no grego não existem vírgulas, não existem pontuações como essa da língua portuguesa, da inglesa. É um texto corrido, então ali pode ser lido da seguinte forma, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como que eu defino isso? Como que eu decido isso? Aqui entra realmente a importância de eu comparar texto com texto. Quer saber como? Primeiramente, no outro texto, Jesus diz a Maria Madalena, eu não subi para o Pai. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Se Jesus, no 3º dia após a sua morte, no domingo, ainda não havia subido para o Pai, como ele poderia ter dito na sexta-feira que ele já iria para o céu, para o paraíso com o ladrão? O ladrão já estaria com ele no paraíso naquela sexta-feira. Contradiz. Outros textos bíblicos falam que os mortos, as pessoas, quando morrem, elas permanecem no estado de inconsciência, ficam como que dormindo, né, no pó da terra, ficam inconscientes, deixam de existir. Isso está em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, por exemplo, e em tantos outros textos da Bíblia, que comparam a morte com o sono. Então, como que o ladrão poderia instantaneamente já estar com Jesus no paraíso, se o estado da morte é uma inconsciência até a volta de Jesus? A ressurreição só ocorre na volta de Jesus, como ensinam, por exemplo, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e outros muitos textos. Então você percebe como é importante conhecer o todo da obra e conhecer textos paralelos que nos ajudem a lançar luz sobre textos que parecem confusos. No caso desse do ladrão da cruz não é confuso no original, mas a tradução acabou cometendo um equívoco, colocando a vírgula no lugar errado. Em verdade te digo agora, hoje, disse Jesus, tu estarás comigo no paraíso. E o ladrão mesmo deixou claro que sabia o que estava pedindo quando disse assim, Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando? Quando vieres no teu reino. Ele conhecia o assunto da volta de Jesus, você percebe? Ele sabia que ele estaria no reino, se fosse perdoado por Jesus, quando Cristo voltasse. Por que hoje tem pessoas que distorcem as próprias palavras corretas do ladrão da cruz, né? Então note como é importante realmente a gente fazer essas comparações. Outro texto que poderíamos usar aqui, quando Saul visita uma feiticeira, uma bruxa, para que ela trouxesse até ele o espírito de Samuel. E dá a impressão no texto que quem aparece ali é a alma de Samuel, o espírito de Samuel, quando na verdade a gente, estudando mais a fundo o contexto e toda a Bíblia, a gente percebe que na verdade são demônios que aparecem simulando aí aparições de pessoas que morreram. A Bíblia toda condena esse tipo de coisa. Ela não aprova esse tipo de coisa. Então como que ali poderia ser um espírito de Samuel, o profeta Samuel, falando em nome de Deus? Isso é equivocado. E eu só consigo descobrir esse tipo de coisa lendo o que outros textos falam a respeito do assunto da morte. Eu acho que você já entendeu a importância de nós realmente estudarmos a Bíblia, conhecer outros textos, né, estudar o contexto e tudo mais. Lição de quinta-feira, Sola Escritura e Ellen White. E o texto que a lição pede que nós o texto que a lição pediu que nós lêssemos aqui é Isaías 8, verso 20. Eu acrescento o verso 19 também, porque eu acho muito interessante esse texto aqui, em que há um questionamento, né? Será que o povo de Deus deveria consultar os necromantes, os que consultam os mortos, né? Feiticeiros e essas coisas todas? Acaso consultará um povo a essas coisas e não ao seu Deus? Aí o verso 20 responde, à lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, não verão a alva, não serão salvos, vão se perder. Então, qualquer pretenso profeta deve ser julgado pela lei e o testemunho, ou seja, pela Bíblia Sagrada, pela lei de Deus, a Torá e o testemunho dos profetas. Qualquer profeta canônico, canônicos não precisa porque já estão aqui na Bíblia mesmo e já foram julgados pelos próprios profetas, mas profetas não canônicos, o que é isso? Já vou explicar.
devem ser todos julgados, ter a sua mensagem julgada pela Bíblia Sagrada, pelo todo da Bíblia. O que são profetas não canônicos? Vou dar um exemplo aqui, João Batista. João Batista não escreveu nada na Bíblia, nenhum livro, nenhuma carta. E, no entanto, ele é tido como o maior dos profetas, né, por Jesus Cristo. A mensagem dele estava em harmonia com a Bíblia, e por isso foi tido como um profeta genuíno. Né? Natã, aquele que advertiu Davi, o rei Davi, de seu adultério. Ele não escreveu nenhuma carta, nenhum livro da Bíblia. No entanto, é um profeta reconhecido como ministério profético. Então, há profetas canônicos, são os que escreveram a Bíblia, e há aqueles que não são canônicos, os não canônicos. E o dom profético, ele permaneceu na igreja desde sempre, né? Jesus, ele deixou esse dom entre os dons concedidos à igreja. E ele disse que esse dom permaneceria até a volta de Jesus, o dom de profecia. Então, nesse caso, nós corremos dois perigos quando o assunto envolvido é dom profético. O primeiro perigo deles é aceitar todos os que se dizem profetas. Aceitar qualquer um que venha profetizando acerca de datas para a volta de Jesus, ou então que diz ter ido ao céu ou inferno, sendo que a Bíblia não fala sobre esse inferno de fogo eterno, como alguns pregam. Profetas que vêm trazendo mensagens que estão em desacordo com a Bíblia devem ser imediatamente descartados. Jesus não disse que ninguém sabe o dia e a hora, que não nos compete saber os tempos que Deus reservou para si? Então, se alguém vier pregando datas para a volta de Jesus, por exemplo, já descarte na hora. Essa pessoa não está falando em harmonia com a Bíblia Sagrada. Se vier falando que viu um morto voltar à vida, também deve ser descartado na hora, porque a Bíblia não ensina isso, ela vai contra isso, entendeu? Se vier dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo, descarte-o na hora, porque a Bíblia não traz um texto sequer que fale dessa mudança de dia de guarda. Enfim, se vier aí ensinando que eu posso comer qualquer tipo de coisa, sendo que a Bíblia não ensina isso, eu não posso aceitar esse tipo de profeta que está em desarmonia com o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Deus nos contradiz, ele não pode inspirar alguma coisa para um profeta e outra para outro, percebe? Então, é importante levar em conta essa questão dos profetas canônicos e não canônicos, e de que os não canônicos, obviamente, devem ser julgados pelos canônicos, pelo texto bíblico escrito. Então, olha só o que diz aqui. Mesmo uma leitura superficial dos escritos de Ellen White, que nós adventistas temos como uma profetisa, alguém que foi usada por Deus para trazer mensagens especiais à sua igreja, alguém que passou na prova dos testes bíblicos e, portanto, aceita como alguém que foi usada realmente tendo tido o dom profético. Então, mesmo uma leitura superficial dos textos de Ellen White mostra claramente que, para ela, a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, norma e padrão supremos para toda doutrina, fé e prática. Isso está no Grande Conflito, na página 595, um livro de Ellen White. Além disso, ela claramente apoiou e defendeu o grande princípio protestante do sola Escritura. Mas peraí, se é só a Escritura, como que podemos então aceitar livros de uma autora do século XIX, uma norte-americana do século XIX? Na verdade, o sola Escritura não quer dizer que não se possa ler outros livros, produzir outros livros. Na verdade, o próprio Martinho Lutero, que é um dos pais do protestantismo, né, o pai do luteranismo, e que pregava esse princípio da sola Escritura, escreveu milhares de páginas, né, foi autor de muitos livros. Então isso não exclui realmente autores cristãos, não é? E também não excluiria autores inspirados, como é o caso para nós de Ellen White. Sola Escritura é porque a Bíblia é a única regra de fé e prática que julga, inclusive, aqueles que vêm depois dela escrevendo coisas aí que não são canônicas, mas que podem sim ser inspiradas por Deus e que devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Eu tenho lido os livros de Ellen White há muitos anos, já 2 décadas, quase 3 décadas, e até hoje nunca encontrei qualquer coisa que ela tenha escrito que vá em desacordo, que vá de encontro àquilo que está na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se eu encontrasse qualquer coisa nos livros dela que estivesse em desarmonia com a Bíblia, eu seria o primeiro a abandoná-los, a descartá-los como não válidos, não úteis, não inspirados. Mas não é o caso. E graças a Deus tenho sido muito abençoado pela leitura dos livros de Ellen White, sempre à luz da Bíblia Sagrada. E o mais importante e impressionante é que quanto mais eu leio os livros dela, mais eu amo a Palavra de Deus e mais eu quero conhecer a Bíblia Sagrada. Então eles têm um efeito realmente muito bom, benéfico e salutar. Eu só faço um convite a você, se você não crê, não acredita, né, no dom profético dela, pelo menos conceda à autora o benefício da dúvida.
Leia algum livro dela. Eu te aconselho a ler, quem sabe, Caminho a Cristo, uma obra clássica, lindíssima. O Desejar Tuas Nações, uma das melhores biografias de Jesus Cristo já escritas, né? O Grande Conflito, obras tremendas, né? Tem um comentário bíblico de Ellen White chamado Série Conflito, que a CPB inclusive lançou agora em linguagem atualizada. Material riquíssimo, que comenta a Bíblia de ponta a ponta, né? Vai ampliando a nossa compreensão a respeito de textos bíblicos. É um comentário bíblico muito bom, que valeria a pena estar na sua estante e ser lido por você. Então fica aqui o convite, não é? Se ela não foi inspirada por Deus, você não vai perder muita coisa em não ler. Agora, se ela foi inspirada por Deus e foi um presente que Deus concedeu à sua igreja nesses últimos dias, você vai perder muita coisa se não ler, se não conhecer. Concorda comigo? Então faça o teste, analise, investigue, leia. Eu quero encerrar aqui lendo um trecho da lição de sexta-feira, que por sinal é do livro Educação, de Ellen White, página 189, em que ela diz o seguinte: o estudo da Bíblia exige nosso mais dedicado esforço e perseverante meditação. Com o mesmo empenho e persistência com que o mineiro cava para obter o dourado tesouro da terra, o ouro, devemos procurar o tesouro da palavra de Deus. Olha que bonita comparação, né? Assim como o mineiro cava ali com dedicação, com empenho para encontrar o ouro, porque é valioso, nós devemos também cavar na Bíblia para encontrar suas verdades preciosas. Devemos dedicar nossos mais empenhados esforços para compreender suas verdades. Ela é a carta de amor de Deus, é um tesouro maravilhoso que Deus concedeu à humanidade. Não deixe a Bíblia empoeirando na sua estante, ali parada no criado mudo. Leia a Bíblia todos os dias, estude a Bíblia, para que você possa entender o plano de Deus para a sua vida e o que aguarda a sua vida lá no futuro, né? O plano de Deus para a humanidade também, e colocar a nossa vida, alinhar a nossa vida de acordo com os princípios que estão na palavra de Deus. Você vai ganhar muito com isso, tá bom? Experimente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que possamos cada vez mais aprender a como interpretar bem, corretamente, a palavra de Deus. Um grande abraço para você.